Com a notificação de despejo sobre a mesa da cozinha e o olhar preocupado do filho de 5 anos, Léo fixo nela, Alana sentia o desespero fechar sua garganta. Cada porta que batia era mais uma recusa, mais um lembrete de que estava sozinha contra o mundo. Por isso, quando a agência de empregos ligou com uma vaga urgente de governanta em uma mansão luxuosa, com um salário que resolveria todos os seus problemas, pareceu um verdadeiro milagre. Ela arrumou sua melhor roupa, beijou a testa do filho e partiu com o coração cheio de esperança, pronta para agarrar aquela única chance. Mal sabia ela que, ao atravessar os imponentes portões de ferro da propriedade, não estava entrando em sua salvação, mas sim na morada do homem que anos atrás havia destruído seus sonhos e a abandonado com o coração em pedaços e um filho no ventre. Se a luta dessa mãe corajosa já tocou seu coração, deixe o seu gostei e já se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum detalhe da reviravolta que o destino preparou para ela. E comente seu nome aqui embaixo. Ele pode aparecer em uma futura história do canal. O táxi parou diante de um muro altíssimo, coberto por uma era verdejante que parecia proteger os segredos lá de dentro. No topo, câmeras de segurança discretas moviam-se lentamente, sentinelas silenciosas de um mundo que Alana só conhecia pelos filmes. O portão de ferro forjado, com arabescos complexos que imitavam ramos de videira, se abriu sem um ruído, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais. O coração de Alana batia descompassado, uma mistura de assombro e intimidação. A casa, ao fundo, não era uma casa, era um palácio. De arquitetura neoclássica, com colunas brancas que se erguiam até o 2º andar e janelas imensas que refletiam o azul do céu, a mansão parecia respirar poder e riqueza. Um jardim meticulosamente cuidado se estendia por todos os lados, com fontes de mármore e canteiros de rosas que perfumavam o ar. Por um instante, Alana sentiu-se pequena, uma intrusa naquele universo de perfeição. Mas então, a imagem do sorriso de Léo e da carta de despejo sobre a mesa invadiu sua mente e ela endireitou os ombros. Ela não estava ali para admirar, estava ali para lutar. Uma mulher de uns 60 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um uniforme sóbrio, a esperava na porta de entrada. Seus olhos, apesar de sérios, tinham um brilho de gentileza. Senhorita Alana, sou Elvira, a governanta-chefe. Seja bem-vinda. A voz dela era calma e firme, transmitindo uma autoridade natural. Obrigada, dona Elvira, é um prazer. Alana apertou a mão que lhe foi estendida, sentindo a firmeza do aperto. Dona Elvira a guiou para dentro. O interior era ainda mais espetacular. O hall de entrada tinha um pé direito duplo, com um lustre de cristal que parecia uma cascata de diamantes congelados. O piso de mármore italiano brilhava tanto que refletia a luz como um espelho. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um piano e pelo tic-tac de um relógio de pêndulo antigo. Alana sentia que precisava prender a respiração para não perturbar a ordem daquele lugar. A senhora Jéssica, a patroa, não está no momento. Ela me incumbiu de fazer a sua integração. Se tudo correr bem no período de experiência, a vaga é sua, explicou Elvira, enquanto a conduzia por corredores largos e salas decoradas com um luxo que Alana mal conseguia processar. Havia quadros que pareciam de museu, tapetes persas que afundavam sob seus pés e arranjos de flores frescas em todos os cantos. Era um mundo de opulência contida, onde cada objeto parecia ter sido escolhido a dedo para compor uma sinfonia de riqueza. Elvira era metódica e paciente, explicando as rotinas da casa, as manias dos patrões e as responsabilidades que recairiam sobre Alana. A lista de tarefas era extensa, mas o salário compensava cada item. Alana absorvia tudo, focada, determinada a provar seu valor. Ela aprendeu a disposição dos talheres de prata, o tipo de produto usado para limpar os cristais e a forma correta de se dirigir aos donos da casa. Sentia um fio de esperança se tecendo em seu peito. Talvez, apenas talvez, aquele fosse o recomeço que ela tanto precisava. Estava no meio da tarde, e sua primeira tarefa era organizar a biblioteca do Sr. Vicente. Elvira a deixou sozinha na sala imensa, com paredes cobertas por estantes de mogno que iam do chão ao teto.
O cheiro de livros antigos e couro pairava no ar. Alana passou um pano macio sobre uma mesa de centro de vidro, sentindo-se estranhamente em paz naquele refúgio de silêncio e conhecimento. Ela estava tão concentrada em seu trabalho, em fazer tudo com a máxima perfeição, que não ouviu os passos se aproximando pelo corredor acarpetado. A porta se abriu e uma voz masculina, profunda e um tanto cansada, ecoou pela sala. "Elvira, você viu meu..." A frase morreu no ar. Alana se virou, um sorriso profissional nos lábios, pronta para se apresentar ao patrão. E então, o mundo parou de girar. O pano de pó escorregou de seus dedos e caiu no chão sem que ela percebesse. O ar ficou rarefeito em seus pulmões, e uma onda de gelo e fogo percorreu sua espinha. Parado na porta, vestindo um terno caro que parecia moldado em seu corpo, estava Vicente, mais velho, com algumas linhas de expressão ao redor dos olhos e um ar de seriedade que ele não possuía antes, mas inconfundivelmente ele. Os mesmos olhos castanhos que um dia a olharam com paixão e depois com uma frieza cortante. O homem que sussurrou promessas em seu ouvido e que 6 anos atrás a descartou como se ela não fosse nada quando soube da gravidez. O choque no rosto dele foi um espelho do seu. A pasta de couro que ele segurava pendeu em sua mão esquecida. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Para Vicente, era como ver um fantasma. Alana, a garota doce e sonhadora que ele havia amado e traído da forma mais covarde. O maior arrependimento de sua vida, a culpa que ele enterrava sob camadas de trabalho e um casamento conveniente, estava ali, materializada em sua biblioteca, vestindo um uniforme de empregada. A culpa o atingiu como um soco no estômago, tão forte que ele mal conseguiu se manter em pé. A primeira reação foi a vergonha. A segunda, um pânico avassalador. Para Alana, o chão se abriu. A dor que ela pensou ter cicatrizado com o tempo se rasgou, mais viva e latejante do que nunca. A humilhação, a solidão das noites insones, o medo de criar um filho sozinha, tudo voltou em uma avalanche de memórias. Seus joelhos fraquejaram. Ela queria gritar, chorar, fugir. Mas a imagem de Léo, seu Léo esperando por ela em casa, a ancorou na realidade. Ela não era mais a jovem ingênua que ele destruiu. Era uma mãe. E uma mãe não foge. Com uma força que ela não sabia possuir, Alana se abaixou, pegou o pano do chão e se ergueu. O rosto uma máscara de frieza profissional. Seus olhos encontraram os dele por um segundo, e naquele breve contato, ela despejou toda a sua mágoa, todo o seu desprezo. "Boa tarde, senhor", disse ela, a voz firme, embora seu interior estivesse em ruínas. "Precisa de alguma coisa?" A palavra senhor o atingiu como um tapa. Atordoado, Vicente apenas balançou a cabeça negativamente, deu um passo para trás, virou-se e saiu quase correndo, deixando para trás um silêncio carregado de palavras não ditas e feridas reabertas. Alana ficou ali, tremendo, agarrada ao pano de pó, como se fosse sua única boia de salvação naquele mar de dor. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou em um campo minado. Vicente passou a evitá-la a todo custo. Se ele entrava em um cômodo e a via, dava meia volta imediatamente. A comunicação era feita por bilhetes deixados com Elvira. Ele se trancava no escritório e só saía quando tinha certeza de que não cruzaria com ela. Para Alana, essa fuga constante era uma tortura silenciosa, um lembrete diário de sua covardia. Ele não conseguia nem mesmo encará-la. Mas a necessidade de manter aquele emprego, de garantir o teto e a comida de seu filho, era mais forte que seu orgulho ferido. Ela engoliu as lágrimas e o ressentimento, tratando-o com uma distância profissional impecável nas raras e inevitáveis vezes em que se cruzavam. Servia seu café em silêncio, sem levantar os olhos, e se retirava. Era uma dança tensa e dolorosa, um balé de fantasmas no coração daquela casa luxuosa. Essa atmosfera carregada não passou despercebida por Jéssica, a esposa de Vicente. Ela era uma mulher belíssima, com uma elegância estudada e um olhar que avaliava tudo e todos. Seu casamento com Vicente era um acordo social, uma união de status e aparências, mas sua insegurança a tornava possessiva. Ela notou a mudança no marido, o jeito que ele ficava tenso, o modo como parecia perdido em pensamentos, o fato de que mal a tocava. E seu radar de ciúmes
apitou na direção da nova empregada. A moça era bonita, jovem, e havia uma eletricidade no ar sempre que ela estava por perto. Sem saber de nada da história, Jéssica sentiu instintivamente que Alana era uma ameaça. E assim começou sua campanha de humilhações veladas. Comentários ácidos disfarçados de instruções. Querida, esta prataria precisa brilhar, não apenas estar limpa. Talvez você não esteja acostumada com este padrão. Ou então, pedia tarefas impossíveis só pelo prazer de vê-la falhar. Encontrou uma aliada perfeita em Sandra, outra empregada mais jovem e ambiciosa, que via na bajulação à patroa uma chance de subir na hierarquia da casa. Sandra se tornou os olhos e ouvidos de Jéssica, relatando cada passo de Alana, distorcendo fatos e plantando pequenas sementes de discórdia. Em meio a essa hostilidade, Alana encontrou um inesperado porto seguro em Dona Elvira. A governanta-chefe, com seus anos de experiência observando os dramas daquela família, via tudo. Via a crueldade de Jéssica, a ambição de Sandra e, principalmente, a dor silenciosa nos olhos de Alana e a culpa avassaladora no rosto de Vicente. Sem fazer perguntas, ela oferecia a Alana pequenos gestos de apoio, um copo de chá no fim de um dia exaustivo, uma palavra de encorajamento ou simplesmente assumindo uma tarefa para aliviar sua carga. Não se preocupe com a senhora Jéssica, dizia ela em voz baixa. A casca dela é grossa, mas por dentro é oca. A tensão na casa atingiu um novo patamar em uma sexta-feira chuvosa. A babá de Léo ligou de última hora com febre alta e Alana não tinha com quem deixar o filho. O desespero a tomou. Perder um dia de trabalho naquela fase de experiência seria o fim. Com o coração na mão, ela procurou Elvira e com a voz embargada explicou a situação. Por favor, dona Elvira, eu o deixo quietinho na cozinha. Ele não vai incomodar ninguém. Eu não posso faltar. Elvira olhou para o rosto angustiado de Alana e seu coração se compadeceu. Ela quebrou o protocolo. Traga o menino. Eu cuido dele na copa. Ninguém precisa saber. Léo chegou tímido, agarrado à mão da mãe, os olhos grandes e curiosos absorvendo cada detalhe daquele lugar imenso. Elvira o acolheu com um sorriso e um pedaço de bolo de chocolate, e o menino logo se soltou, tagarelando sobre seus carrinhos e super-heróis. Alana trabalhava com o coração um pouco mais leve, mas ainda apreensiva. No final da tarde, enquanto Elvira preparava um lanche para Léo na cozinha, ela o observava brincar no chão com um boneco que a governanta havia lhe dado. O menino sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto. E naquele instante, algo clicou na mente de Elvira. Era o mesmo sorriso, o formato dos olhos, o jeito que a cabeça se inclinava levemente para o lado. Ela já tinha visto aquele sorriso, aqueles olhos, inúmeras vezes. Eram os traços inconfundíveis de um jovem Vicente, das fotos antigas que ainda estavam espalhadas pelos álbuns da família. A semelhança era impressionante, inegável. Seu corpo gelou. Ela olhou para o menino e depois para o corredor, na direção do escritório onde o patrão se escondia. De repente, tudo fez sentido. A tensão, a fuga, a dor, não era apenas um caso antigo. Era um segredo vivo, um segredo de 5 anos que corria e sorria bem ali, no coração da mansão. E os olhos experientes de Elvira sabiam, com uma certeza assustadora, que os segredos daquela casa estavam prestes a explodir. A paz de Alana, se é que se podia chamar assim a sua trégua armada com o passado, durou pouco. A chegada de Beatriz, a matriarca da família, foi anunciada não por uma chamada, mas pela presença imponente de um sedã de luxo preto, que deslizou pela alameda da mansão como uma pantera silenciosa. Beatriz desceu do carro com uma elegância fria, uma mulher de 65 anos, cuja postura ereta e olhar cortante não deixavam dúvidas sobre quem detinha o verdadeiro poder naquela família. Vestia um tailleur de linho bege que gritava discrição e riqueza, e suas joias poucas e perfeitas brilhavam com uma luz gélida. O ar na mansão pareceu ficar mais rarefeito, a temperatura caiu alguns graus. Até mesmo a autoconfiante Jéssica parecia diminuir na presença da sogra, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Alana estava terminando de arrumar a mesa de centro da sala de estar, quando Beatriz entrou, o som de seus sapatos de salto ecoando no mármore polido. Seus olhos de um azul pálido e calculista
varreram o ambiente e pousaram sobre Alana por um instante. Não houve um sobressalto, nenhuma demonstração de surpresa. Apenas um estreitamento quase imperceptível dos olhos, um brilho de reconhecimento gélido, seguido de um desprezo imediato. Para Beatriz, Alana não era uma pessoa, era um erro de cálculo, um capítulo inconveniente de um passado que ela mesma se encarregou de apagar. Ela desviou o olhar como se Alana fosse um móvel mal posicionado e se dirigiu a Vicente, que acabara de descer as escadas. Vicente, querido, precisamos conversar. No seu escritório. A voz era suave, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Alana sentiu o olhar dela como um arranhão de gelo em sua pele. Ela sabia, com a certeza aterrorizante que só a intuição de quem já foi ferido possui, que havia sido reconhecida, e que aquela mulher era a tempestade para a qual não havia abrigo. No escritório, com as pesadas portas de madeira fechadas, o verniz de civilidade de Beatriz se desfez. Ela sentou-se na poltrona de couro em frente à mesa do filho, o epicentro do poder dele, e a tomou para si. "O que aquela garota está fazendo aqui?" Ela perguntou sem rodeios, a voz um silvo baixo e perigoso. Vicente, que já se sentia acuado, tentou se defender. "Mãe, ela precisava de um emprego, foi uma coincidência, a agência..." "Coincidência?" Ela o interrompeu com um riso desdenhoso. "Não seja ingênuo, Vicente. Pessoas como ela não vivem de coincidências, vivem de oportunidades. Ela soube quem você era e veio atrás do que acha que tem direito. Eu resolvi esse problema para você anos atrás. Você era um rapaz fraco, prestes a jogar seu futuro no lixo por uma aventura. Eu o protegi." Cada palavra era uma pá de cal em suas memórias. Problema, aventura. Era assim que sua mãe via o amor que ele sentiu, a criança que ele ajudou a criar e abandonar. "Ela não é um problema, mãe. Ela é uma pessoa", ele retrucou, a voz mais baixa do que gostaria. Beatriz se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. "Ela é uma ameaça ao seu casamento, ao nome da nossa família, a tudo que construímos. Você vai demiti-la. Hoje, diga que ela não se adaptou, invente uma desculpa, mas tire essa oportunista da minha casa." A palavra minha foi dita com uma ênfase sutil, um lembrete de que tudo aquilo, no fim, ainda pertencia a ela. Vicente sentiu o mesmo nó de pânico no estômago que sentira 6 anos antes. A mesma sensação de estar encurralado, entre o que era certo e o que sua mãe ordenava. Mas algo dentro dele havia mudado. A visão diária do rosto de Alana, a dor em seus olhos, a culpa que o corroía por dentro. Ele não era mais o mesmo jovem influenciável. Cometer a mesma crueldade 2 vezes era impensável. "Eu vou resolver isso", ele disse, a voz firme, mas sem concordar com a ordem dela. Ele precisava falar com Alana, não para demiti-la, mas para... ele não sabia para quê. Talvez para se desculpar, talvez para entender. Naquela noite, a mansão parecia mergulhada em uma tensão palpável. Alana, incapaz de relaxar, buscou refúgio em uma das varandas mais afastadas do 2º andar, um pequeno recanto com vista para a parte mais escura do jardim. A brisa noturna trazia o perfume adocicado das gardênias e ajudava a clarear sua mente tumultuada. O ultimato de Beatriz pairava no ar como uma sentença. Ela ouviu passos e seu corpo se enrijeceu, pronta para fugir. Mas era Vicente. Ele parou a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, o rosto contornado pela luz pálida da lua. "Podemos conversar?" ele pediu, a voz rouca. Alana cruzou os braços, uma barreira física contra a proximidade dele. "O senhor não me deve nenhuma conversa. Apenas me dê minhas ordens e eu as cumprirei. Se for para me demitir, faça isso de uma vez." A formalidade dela o feria mais do que qualquer grito. "Não é isso, Alana. Eu queria que você soubesse que eu sinto muito." Uma risada amarga escapou dos lábios dela. "Sente muito? Você sentiu muito quando me deixou sozinha em uma clínica, com o resultado do exame nas mãos? Você sentiu muito em todas as noites que eu passei em claro, com medo de não conseguir cuidar do meu filho? Sua pena chega com 6 anos de atraso, Vicente. Não me serve para nada." Ele deu um passo à frente, o desespero estampado em seu rosto. "Eu sei. Eu fui um covarde. Eu era um garoto, imaturo, assustado. Minha mãe, sua mãe..." Ela o cortou,
a voz subindo de tom carregada de mágoa. Você vai se esconder atrás da sua mãe de novo? Você era um homem, Vicente. Um homem que fez promessas e depois me virou as costas como se eu fosse lixo. Não ponha a culpa nela. A escolha foi sua. A verdade das palavras dela o atingiu sem piedade. A discussão era carregada, cada frase uma ferida antiga sendo exposta. A proximidade física, no entanto, começou a tecer uma teia perigosa ao redor deles. O perfume dela, que ele jamais esquecera, a forma como a luz da lua brincava nos fios de seu cabelo, o fogo em seus olhos, tudo despertava a química que o tempo e a dor não conseguiram apagar. A linha entre o ódio e o desejo tornou-se perigosamente tênue. Por um instante, o silêncio se estendeu, e tudo o que se ouvia era a respiração ofegante de ambos. Ele ergueu a mão, um movimento instintivo para tocar o rosto dela, para sentir se ela era real. Mas Alana recuou como se tivesse sido queimada. Fique longe de mim, ela sussurrou, a voz trêmula. E virando-se, ela o deixou sozinho na varanda, o coração dele batendo descontrolado no peito. Profundamente abalado, Vicente desceu para seu escritório, incapaz de encarar seu quarto, sua esposa, sua vida de mentiras. Serviu-se de uma dose de uísque, mas a bebida não trouxe conforto. Apenas acentuou a náusea que sentia de si mesmo. Abriu a última gaveta de sua mesa, um lugar que raramente visitava, e tirou de lá uma pequena caixa de madeira. Dentro, algumas fotos antigas, da época em que conheceu Alana. Ele, mais jovem, sorrindo com uma leveza que não se lembrava mais de ter. Ela, ao seu lado, com os olhos brilhando de amor e confiança. Confiança que ele havia esmagado. A imagem o encheu de um nojo profundo pelo homem fraco que fora. Uma lembrança nítida e dolorosa o assaltou. Ele estava naquele mesmo escritório 6 anos atrás. Sua mãe, sentada na mesma poltrona, a voz um bisturi de gelo. Essa garota é uma gravidez longe de arruinar o seu futuro, Beatriz dissera, após ele confessar apavorado a notícia. Ela não é do nosso mundo, Vicente. Um filho agora, com ela, seria o fim de tudo o que planejamos para você. O fim da sua herança, o fim do seu lugar nesta família. A ameaça velada era clara. Você precisa consertar isso. Diga a ela que não é seu. Dê um dinheiro, mande-a para longe, mas resolva. Ou você terá que escolher, ela e esse bastardo, ou o seu legado. A palavra bastardo ecoou em sua mente. Foi essa palavra, dita com tanto veneno, que quebrou sua espinha. Ele cedeu. Cedeu ao medo, à pressão, à promessa de uma vida fácil e rica, e vendeu sua alma no processo. A lembrança dolorosa, em vez de aplacar sua culpa, solidificou sua determinação. Ele fechou a caixa com força. Não, ele não seria mais aquele homem. Ele não repetiria o mesmo erro. A voz de sua mãe não seria mais a sua sentença. No dia seguinte, movido por uma angústia que se transformara em necessidade de ação, ele fez algo que não deveria. Dispensou seu motorista e seguiu o ônibus que Alana pegava todos os dias ao final do expediente. Manteve uma distância segura, o coração martelando contra as costelas. Ele a viu descer em uma rua simples de casas pequenas e coloridas, um mundo tão diferente do seu. Ele estacionou o carro em uma esquina e a observou de longe. Alana foi buscar Léo em uma casa vizinha, e logo os dois saíram de mãos dadas caminhando em direção a um pequeno parquinho no final da rua. Vicente sentiu a garganta secar. Era a primeira vez que via o menino de perto, fora da mansão. Alana o empurrava no balanço, e o som da risada pura e infantil de Léo chegou até Vicente, mesmo através do vidro do carro. Era o som mais bonito que ele já tinha ouvido. E então, o menino pulou do balanço e correu na direção de Alana, que o abraçou com força, girando com ele no ar. Léo jogou a cabeça para trás, rindo, e a luz do fim de tarde iluminou seu rosto por completo. Foi como levar um soco no peito, que lhe roubou todo o ar. Não havia mais como duvidar, como fingir. Era o seu rosto. Seus olhos, o formato de seu queixo, o seu sorriso. Naquele menino feliz e vibrante, Vicente via a si mesmo, via seu pai, via a linhagem de sua família. As últimas barreiras de sua indiferença forçada, de sua culpa paralisante, ruíram. Não era mais sobre um erro do passado ou um fantasma que o assombrava. Era real. Era seu filho. E naquele instante,
Olhando para a felicidade genuína entre mãe e filho, ele não sentiu apenas culpa. Sentiu uma vontade avassaladora, uma dor profunda e poderosa, de fazer parte daquela vida que ele mesmo descartou. A visão de seu filho, tão vibrante e real, brincando sob o sol, havia quebrado algo dentro de Vicente. A culpa passiva que o paralisava deu lugar a uma determinação silenciosa e ardente. Ele não sabia ainda como consertar o abismo que criara, mas sabia que não podia mais ser o espectador de sua própria vida. Essa mudança sutil, no entanto, não passou despercebida pelos olhos atentos da mansão. Jéssica, em particular, sentia a alteração no marido como um sismógrafo detecta um tremor distante. Ele não a evitava mais com pânico, ele a ignorava com uma calma fria que era muito mais alarmante. Sua obsessão com o trabalho parecia ter diminuído, substituída por longos períodos de silêncio, olhando pela janela do escritório na direção da cidade. O ciúme e a insegurança de Jéssica, sempre borbulhando sob a superfície, começaram a ferver. A nova empregada, com sua beleza discreta e sua aura de tristeza, era a causa de tudo. Jéssica sentia em seus ossos. Ela precisava ser eliminada. A oportunidade perfeita surgiu de maneira inesperada. Certa manhã, ao levar um chá para a sogra em sua suíte, Jéssica encontrou Beatriz irritada, reclamando de uma noite mal dormida. Sobre a mesa de cabeceira, ao lado de um copo d'água, estava um pequeno frasco de comprimidos. Jéssica o pegou distraidamente. Remédio para o coração. Tomar um em caso de palpitações fortes. Dose máxima. 1 por dia. Uma ideia perversa e brilhante começou a se formar em sua mente. Um pequeno susto, um incidente que provasse a incompetência e o descuido da novata, seria a solução ideal. Não precisava ser nada grave, apenas o suficiente para desacreditá-la para sempre aos olhos de Vicente, e principalmente de Beatriz. Ela convocou Sandra para seu closet, o santuário de suas vaidades, e fechou a porta. Sandra, sempre farejando uma oportunidade de agradar, ouviu com atenção. A nova empregada, Alana, ela é desleixada, começou Jéssica com uma voz falsamente preocupada. Tenho medo que ela cometa um erro grave. Com a saúde da mamãe, por exemplo. Um erro ali poderia ser terrível. Sandra entendeu o subtexto imediatamente. A senhora tem razão, senhora Jéssica. Ela parece viver no mundo da lua. Não é confiável. Exatamente, continuou Jéssica, pegando uma pequena caixa de joias vazia. Beatriz às vezes tem suas crises. E se, em um desses momentos, a pessoa responsável por medicá-la se atrapalhasse? Seria o fim da linha para ela aqui dentro, não acha? Jéssica abriu a caixa e olhou para Sandra, um sorriso fino nos lábios. Preciso que você me consiga o frasco do remédio de Beatriz só por algumas horas. E preciso que me arrume um outro frasco, idêntico, com qualquer outra pílula que se pareça com a dela. Algo inofensivo, claro. Uma pílula de farinha, talvez. Os olhos de Sandra brilharam com malícia. A chance de destruir Alana e se tornar a protegida de Jéssica era irrecusável. A lealdade, para Sandra, era uma moeda que ela gastava com quem lhe oferecesse o melhor retorno. O plano foi posto em ação 2 dias depois. Beatriz estava particularmente tensa após uma discussão com um fornecedor ao telefone. Ela se recostou na poltrona da sala de estar, a mão no peito. Estou com uma palpitação horrível. Que dia estressante. Era a deixa que Jéssica esperava. Com uma atuação digna de uma atriz, ela se virou para Alana, que limpava uma estante próxima. Alana, por favor, seja rápida. Suba e pegue o remédio da minha sogra. Está na primeira gaveta da mesa de cabeceira dela. O frasco azul. Alana assentiu, preocupada, e subiu as escadas apressada. Jéssica trocou um olhar cúmplice com Sandra, que estava posicionada no corredor de cima. Quando Alana entrou no quarto de Beatriz, Sandra a interceptou na saída. Alana, a senhora Jéssica pediu para avisar que o telefone do seu filho está tocando na cozinha. Parece ser da escola. O pânico tomou conta de Alana. Ela deixou o frasco sobre uma mesinha no corredor e desceu as escadas correndo. Foi a janela de oportunidade de que precisavam. Em segundos, Sandra trocou os frascos colocando o falso, com pílulas de um suplemento vitamínico inofensivo no lugar do verdadeiro, e guardou o original. Quando Alana voltou, esbaforida e aliviada por ter sido um alarme falso,
Pegou o frasco da mesinha e o levou para a sala de estar, sem desconfiar de nada. Ela entregou um comprimido e um copo d'água para Beatriz, que o tomou imediatamente. Alana se retirou para a cozinha, o coração ainda acelerado pela preocupação com o filho. Minutos depois, um grito vindo da sala fez todos os funcionários correrem. Beatriz estava pálida, ofegante. Não fez efeito. Estou tonta. Meu coração parece que vai sair pela boca. Jéssica se ajoelhou ao lado dela, fingindo desespero. Mamãe, o que foi? O que você sente? Ela então se virou, os olhos fuzilando Alana, que havia se aproximado apavorada. O palco estava montado. Foi ela. Foi o remédio que ela lhe deu, gritou Jéssica para que todos ouvissem. Ela vasculhou o bolso do avental de Alana e, para o horror da moça, tirou de lá o frasco vazio que Sandra havia plantado. Meu Deus, o que é isso? Este frasco está com o rótulo trocado. O que você deu para a minha sogra, sua irresponsável? A cena era um caos. Beatriz gemia, mais assustada do que realmente doente. Os outros empregados olhavam para Alana com uma mistura de medo e acusação. Alana estava paralisada, branca como cera, incapaz de formular uma única palavra em sua defesa. Como aquele frasco foi parar ali? Você tentou fazer mal à minha sogra? A voz de Jéssica subiu, histérica. Ou é apenas uma incompetente que quase a matou por negligência? Eu vou chamar a polícia. Uma pessoa como você não pode ficar impune. A ameaça de chamar a polícia foi a gota d'água. As lágrimas que Alana segurava com tanta força finalmente rolaram por seu rosto. Tudo parecia perdido. Sua chance, seu emprego, sua dignidade, tudo estava sendo destruído na frente de todos por uma mentira que ela não conseguia entender. Nesse momento, quando o escândalo atingia seu clímax, a voz calma e firme de Dona Elvira cortou o ar tenso. A polícia não será necessária, Sra. Jéssica. Todos os olhares se viraram para a governanta, que caminhava lentamente, parando no centro da sala. Ela olhava não para Jéssica, mas para Sandra, cujo rosto havia perdido toda a cor. Eu ando desconfiada do comportamento de certas pessoas nesta casa há alguns dias, continuou Elvira, a voz ressoando com uma autoridade moral inabalável. Muita movimentação furtiva, muitos segredinhos. Jéssica tentou intervir. Elvira, não é hora para isso. Uma mulher quase foi envenenada. Envenenada não, Sra. Jéssica. Apenas privada do remédio correto, corrigiu Elvira, sem desviar o olhar de Sandra. É curioso, não é? O frasco verdadeiro do remédio da dona Beatriz estava quase no fim ontem. Eu mesma fiz o pedido de um novo na farmácia esta manhã, e ele chegou à meia hora. Elvira tirou do bolso de seu uniforme um saco de papel da farmácia. De dentro, ela puxou uma caixa nova e lacrada do medicamento. Então, o frasco verdadeiro não poderia ter sido usado, e o frasco plantado no avental de Alana... Bem, digamos que a câmera de segurança recém-instalada no corredor de serviço é uma maravilha tecnológica. Ela mostra claramente a senhorita Sandra saindo do quarto de Dona Beatriz mais cedo e depois colocando algo no bolso do avental de Alana quando ela desceu correndo para atender a uma falsa ligação. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Sandra desmoronou, começando a chorar e a balbuciar desculpas, olhando suplicante para Jéssica, que a encarava com puro ódio por sua fraqueza. A farsa estava exposta. Vicente, que havia sido atraído pela gritaria e assistido a tudo da porta, sentiu uma fúria fria e avassaladora tomar conta de si. Aquele instinto protetor que sentira no parque explodiu. Pela primeira vez, ele não hesitou, não se acovardou. Ele caminhou a passos firmes até ficar entre Jéssica e Alana, defendendo-a com o próprio corpo. Ele olhou para a esposa e não havia nada em seus olhos além de desprezo. Você usou a saúde da minha mãe, ele disse, a voz baixa e tremendo de raiva contida. Você armou esse circo para humilhar uma funcionária inocente. Na minha casa, na minha frente. Vicente, querido, eu só estava preocupada, começou Jéssica, mas ele a silenciou com um gesto. Não me chame de querido. Nunca mais, ele sibilou. Este casamento de aparências que você tanto preza acabou de vez. Eu não tolerarei mais a sua crueldade e as suas mentiras. Ele então se virou para Alana, cujo rosto ainda estava molhado pelas lágrimas, e sua expressão se suavizou. Você está bem? Me desculpe por isso.
Isso nunca deveria ter acontecido. A defesa pública, a fúria em nome dela, a preocupação em seus olhos, tudo aquilo abalou Alana de uma forma que ela não esperava. Do outro lado da sala, Beatriz, já recuperada do susto e medicada corretamente por Elvira, observava a cena. O fracasso do plano de Jéssica era irrelevante. O que a aterrorizava era ver seu filho, seu Vicente, defendendo aquela mulher com uma ferocidade que ela nunca vira antes. Ela estava perdendo o controle sobre ele, e isso era inaceitável. Naquele momento, ela soube que precisava de uma arma mais poderosa que as intrigas de uma nora desesperada. Precisava destruir a própria raiz do problema. Naquela noite, trancada em sua suíte, Beatriz fez uma ligação. Sua voz era fria como o aço. Boa noite. Preciso dos serviços de um detetive particular. O melhor que tiver. Quero que investigue a vida de uma mulher chamada Alana. Cada detalhe, cada deslize, cada podre que ela tiver escondido. Vasculhe o passado dela e não deixe pedra sobre pedra. Eu quero tudo. Ela desligou o telefone. Se não podia mais controlar o filho, então destruiria o que ele mais parecia querer proteger. Após o confronto na sala, a mansão mergulhou em um silêncio pesado, mais opressivo que os gritos. Alana, com o corpo ainda tremendo pela adrenalina da acusação e pelo choque da defesa de Vicente, refugiou-se em uma pequena estufa de vidro nos fundos do jardim, um lugar quente e úmido que cheirava a terra e orquídeas. Ela precisava de um lugar para respirar, para se esconder do julgamento dos outros funcionários e da complexidade de seus próprios sentimentos. A humilhação a feria profundamente, mas a imagem de Vicente se colocando à sua frente como um escudo, a fúria em sua voz ao defendê-la, a confundia ainda mais. O homem que a abandonou era o mesmo que a protegeu. Como conciliar essas duas realidades? Ela não ouviu os passos dele na grama, mas sentiu sua presença antes de vê-lo. Vicente parou na entrada da estufa, hesitante, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio daquele refúgio. Ele não trazia um pedido de desculpas ensaiado ou um discurso grandioso. Em suas mãos havia apenas um copo de água com açúcar, um remédio caseiro que sua avó costumava fazer para acalmar os nervos. O gesto era tão simples, tão humano, que desarmou Alana completamente. Ele se aproximou e estendeu o copo. Minha avó diria que isso resolve quase tudo, disse ele, a voz baixa. Alana, eu sinto muito. Não pelo que aconteceu anos atrás, aquilo não tem desculpa. Eu sinto muito pelo que você foi forçada a suportar hoje, debaixo do meu teto. Ninguém, nunca mais, tem o direito de te tratar daquela forma. A distinção que ele fez foi crucial. Ele não estava tentando apagar o passado, mas sim se redimir no presente. Alana pegou o copo, seus dedos roçando os dele por um breve instante, um contato elétrico que ambos sentiram. Ela bebeu a água doce e o gesto pareceu dissolver o nó em sua garganta. Pela primeira vez em anos, ela o olhou sem o véu do ressentimento e viu não o patrão milionário ou o fantasma de seu abandono, mas apenas um homem, com o peso do mundo e de seus próprios erros nos ombros. A barreira entre eles, feita de dor e orgulho, começou a rachar. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada tornou-se a ponte para o que veio a seguir. As conversas noturnas e secretas. Começou por acaso. 3 noites depois, incapaz de dormir, Alana foi ao jardim, o mesmo lugar onde as gardênias perfumavam o ar. E ele estava lá, sentado em um banco de pedra, olhando para as estrelas. Ele não pareceu surpreso em vê-la. A partir daquele dia, o jardim se tornou o território neutro deles, um santuário à luz do luar, longe dos olhares de Jéssica e da presença gélida de Beatriz. Ali, protegidos pela escuridão, as máscaras caíam. Ele confessou a solidão de seu casamento, um contrato social que o sufocava, e a opressão de sua mãe, que havia planejado cada passo de sua vida, deixando-o sem espaço para ser ele mesmo. Eu passei anos vivendo a vida que ela queria para mim, ele disse uma noite a voz amarga, e no único momento em que eu quis algo de verdade, algo que era só meu, eu não tive coragem de lutar. Ele não precisou dizer que falava dela. Em troca, ela se abriu sobre as dificuldades e as alegrias de criar Léo sozinha. Falou sobre o medo que sentia nas madrugadas, quando o filho tinha febre,
e a alegria pura que sentia ao ouvir a gargalhada dele. Contou como ele adorava desenhar dinossauros e como, para ele, ela era a pessoa mais forte do mundo. Ao falar de Léo, Alana não o estava acusando, mas estava pintando para Vicente, com as cores vibrantes da vida cotidiana, o retrato exato de tudo o que ele havia perdido. E ele ouvia, absorvendo cada palavra como um homem sedento que encontra uma fonte de água pura. A vulnerabilidade mútua, a honestidade crua, começou a tecer um novo fio entre eles, perigosamente parecido com o antigo. Em uma noite particularmente quente, enquanto falavam de sonhos que haviam deixado para trás, eles se viram em pé, mais próximos do que o pretendido. A luz da lua banhava o rosto dela, e ele podia ver a tristeza e a força lutando em seus olhos. Eu sinto tanto a sua falta, Alana. Ele sussurrou a confissão escapando antes que pudesse contê-la. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade e de anos de palavras não ditas. Ele ergueu a mão e, desta vez, ela não recuou. Seus dedos traçaram a linha da mandíbula dela, um toque suave que fez o corpo inteiro dela se arrepiar. E então, ele a beijou. Foi um beijo intenso, roubado, que misturava anos de saudade, a amargura da dor e um desejo incontrolável que ambos pensavam estar morto e enterrado. Para ele, era a redenção. Era voltar para casa. Para ela, era confusão. Era sentir o gosto do amor e da traição na mesma boca. Seu corpo respondeu antes de sua mente, rendendo-se àquela familiaridade que sua alma tanto sentira falta. Por um momento, não havia mansão, não havia patrão, não havia passado. Havia apenas os dois. Mas a realidade voltou com a força de uma onda. Ela o empurrou, o peito ofegante, os olhos arregalados de pânico e desejo. Não podemos, ela sussurrou, a voz quebrada, antes de se virar e correr de volta para a segurança sombria da ala dos funcionários, deixando-o sozinho no jardim, com o coração partido e, ao mesmo tempo, perigosamente esperançoso. A cena, no entanto, não passou despercebida. Sandra, que havia sido informada por Dona Elvira que suas coisas deveriam ser arrumadas e que ela deveria partir na manhã seguinte, fazia uma última ronda de despeito pela casa. Escondida nas sombras de uma roseira, ela viu tudo. O beijo foi o presente de despedida perfeito. Seu rosto se contorceu em um sorriso triunfante. Primeiro, ela foi até Jéssica. Bateu na porta do quarto da patroa, que a recebeu com desprezo. O que você quer? Uma informação que a senhora vai adorar, disse Sandra, saboreando cada palavra. Seu marido, no jardim, com a querida Alana, aos beijos. A expressão de Jéssica passou da raiva para uma fúria gélida e assassina. Mas Sandra não havia terminado. Com a informação valiosa em mãos, ela fez uma última parada na suíte de Beatriz. Repetiu a mesma história, e a reação da matriarca foi ainda mais assustadora. Beatriz não gritou, nem se alterou. Apenas ficou mais fria, mais dura, como se seu sangue tivesse se transformado em gelo. Ela deu a Sandra um maço de dinheiro e a dispensou com um aceno. Minutos depois, Jéssica, cega de ódio, invadiu o quarto da sogra. Você ouviu? Você vai permitir isso? Beatriz a olhou com uma calma aterradora. Nossa raiva é inútil se for descontrolada, Jéssica. Mas juntas podemos ser eficazes. Você quer seu marido e seu status. Eu quero a honra da minha família e o controle sobre meu filho. Nossos interesses, pela primeira vez, estão perfeitamente alinhados. A notícia do beijo uniu as duas mulheres em um pacto profano de vingança. Enquanto a teia de intrigas se apertava, Vicente, impulsionado pelo beijo, começou a agir. Ele sabia que não podia reconquistar a confiança de Alana com palavras. Precisava de atitudes. Fez uma ligação para seu advogado. Preciso que você localize um contrato de aluguel em nome de Alana dos Santos. Quite todas as dívidas e pague os próximos 6 meses. Mas tem que ser anônimo. Diga que foi um erro administrativo da imobiliária, uma doação. Invente algo. Ela não pode saber que veio de mim. Em seguida, ele foi enfrentar a mãe. Entrou em seu quarto sem bater. Mãe, disse ele, a voz calma, mas inabalável. Eu a amo e sou grato por tudo, mas a minha vida a partir de hoje é minha. Minhas decisões, minhas escolhas e meus erros. Alana vai continuar trabalhando aqui, e isso não está em discussão.
Foi uma declaração de independência, e para Beatriz uma declaração de guerra. Ela o olhou, um sorriso gelado se formando em seus lábios. Como quiser, meu filho, como quiser. As linhas de batalha estavam traçadas. De um lado, um amor tentando se reconstruir sobre as cinzas do passado. Do outro, uma aliança de ódio e poder, disposta a tudo para queimar qualquer chance de felicidade. Beatriz, mestra na arte da manipulação social, decidiu que a aniquilação de Alana deveria ser um espetáculo público. Ela organizou um luxuoso jantar de gala na mansão, sob o pretexto de um evento de caridade, convidando a nata da alta sociedade. Era o palco perfeito para o seu golpe final. Nos dias que antecederam a festa, a mansão transformou-se num turbilhão de atividades. Floristas criavam arranjos monumentais. A equipe do buffet instalava cozinhas temporárias no jardim e uma pequena orquestra ensaiava no salão de baile. Em meio a todo esse glamour, Alana sentia uma angústia crescente, uma sensação de que estava caminhando para a própria execução. Beatriz fez questão de humilhá-la a cada passo. Enquanto as outras funcionárias recebiam tarefas nos bastidores, Alana foi designada para o serviço de salão, com um uniforme impecável e uma ordem clara. Ela seria a única a servir a mesa principal, onde Beatriz, Jéssica e Vicente estariam sentados. Seria impossível se esconder. Ela seria o alvo, exposta sob as luzes dos lustres de cristal. Jéssica, cúmplice entusiasmada do plano, preparava-se para a noite como uma predadora antes do ataque. Escolheu um vestido vermelho sangue, uma cor de guerra e de vitória, que contrastava com as joias de diamante que usava. Para ela, aquela noite não era sobre caridade, era sobre a reconquista de seu território e a expulsão definitiva da intrusa que ameaçava seu mundo de aparências. A aliança com a sogra era frágil, mas o objetivo em comum as unia com um propósito feroz. Vicente, por sua vez, sentia a armadilha se fechando, embora não conhecesse sua forma exata. Ele via o brilho cruel nos olhos da mãe, a confiança arrogante em Jéssica e o medo no rosto de Alana. Tentou falar com ela, criar uma rota de fuga, mas Beatriz era astuta, mantendo Alana sempre ocupada e sob vigilância. A impotência o consumia. Ele sabia que sua mãe estava prestes a fazer uma jogada e temia que, quando ela o fizesse, ele não fosse forte o suficiente para detê-la. Enquanto a mansão se enfeitava para a batalha, Dona Elvira travava a sua própria guerra silenciosa em seu coração. Ela guardava um segredo, uma arma que poderia mudar o curso daquela noite e de todas as suas vidas. Anos atrás, pouco depois da partida de Alana, enquanto arrumava o antigo escritório de Beatriz, encontrou uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta. Dentro havia rascunhos de cartas. Um deles, em particular, era devastador. Era um rascunho de uma carta para a irmã, onde Beatriz, com uma frieza chocante, detalhava como havia resolvido o problema do filho, vangloriando-se de ter usado a ameaça de deserdação para forçar Vicente a abandonar uma garota qualquer que tentara dar o golpe da barriga. Elvira guardou aquela carta sentindo que um dia a verdade precisaria de uma voz, mas o medo sempre a paralisou. Expor Beatriz significaria o fim de sua vida ali, a traição da família que servira por mais de 30 anos. Na noite da gala, o dilema de Elvira atingiu o ponto de ebulição. A festa exigia a presença de todos os funcionários, e Alana, sem ter com quem deixar Léo até tão tarde, pediu permissão para trazê-lo, deixando-o aos cuidados de Elvira nos aposentos dos funcionários. Enquanto a música clássica e as conversas polidas flutuavam do salão de baile, Elvira observava Léo dormir em uma cama improvisada. O rosto sereno do menino, uma miniatura perfeita de um Vicente mais jovem e inocente, foi o empurrão de que ela precisava. Sua lealdade não era a matriarca cruel que redigia cartas venenosas, mas a verdade e a inocência daquele menino e de sua mãe. Ela não podia permitir que uma mentira destruísse o futuro deles. Com o coração batendo forte, ela pegou o envelope amarelado pelo tempo e foi até o escritório de Vicente. Ele estava lá, ajustando a gravata, o rosto uma máscara de ansiedade. "Senhor Vicente", disse ela, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Há algo que o senhor precisa saber, algo que deveria ter lhe contado há muito tempo." Ela estendeu a carta.
Peço que leia isto antes que sua mãe faça o discurso dela. Eu estarei com Léo na cozinha. A verdade, Senhor, precisa proteger os inocentes. Sem esperar por uma resposta, ela se retirou, deixando Vicente sozinho com o fantasma de seu passado nas mãos. A festa estava em seu auge. O salão de baile brilhava. Um mar de seda, joias e sorrisos falsos. Alana movia-se entre os convidados, a bandeja de prata tremendo em suas mãos, sentindo-se como um animal acuado. Cada olhar parecia dissecá-la. Cada sussurro parecia ser sobre ela. No escritório, Vicente abriu o envelope. A caligrafia elegante de sua mãe preenchia a página, mas as palavras eram monstruosas. Ele leu sobre a manipulação, o desprezo por Alana, a frieza com que seu filho ainda não nascido foi descartado como um inconveniente. A raiva que sentiu foi algo primordial, um fogo branco que queimou toda a culpa e o medo, deixando para trás apenas uma clareza gelada. Não era apenas ele que havia sido traído. O amor deles, a família que poderiam ter sido, tudo fora deliberadamente destruído por aquela mulher. No salão, Beatriz caminhou até o pequeno palco, onde um microfone a esperava. O tilintar de um talher contra uma taça de cristal silenciou a multidão. Meus queridos amigos, ela começou, a voz aveludada e controladora. É uma alegria tê-los aqui esta noite, apoiando uma causa tão nobre. Falamos muito em caridade, em ajudar os necessitados. Mas a caridade mais importante começa em casa, protegendo nossos lares, nossos valores e o nosso legado. Seu olhar varreu a multidão e pousou por um instante letal em Alana, que estava parada perto da mesa principal. Devemos ser vigilantes contra aqueles que se aproximam com segundas intenções, que veem a bondade como fraqueza e a oportunidade como um convite. Pessoas que tentam se infiltrar em nossas famílias para tirar proveito. Ela estava prestes a desferir o golpe final, quando um som agudo e desesperado cortou o ar, vindo da área de serviço. Um grito infantil cheio de dor e susto. O grito de Léo. Para Alana, o mundo parou. Para Vicente, que acabara de ler a última palavra da carta, o som foi um gatilho. O instinto paternal, cru e avassalador, aniquilou tudo o mais. O empresário, o anfitrião, o filho, tudo desapareceu. Em seu lugar, surgiu um pai. Ele irrompeu do escritório, o rosto transfigurado pelo pânico, empurrando convidados atônitos para fora do caminho. Léo! Seu grito ecoou pelo salão, um rugido de puro desespero que silenciou a orquestra e congelou o sorriso no rosto de Beatriz. Ele correu para a cozinha e encontrou a cena. Léo no chão chorando por causa de um joelho ralado após escorregar no piso molhado, com Dona Elvira já ao seu lado. Vicente não hesitou. Ele se ajoelhou, pegou o menino nos braços e o apertou contra o peito, sussurrando palavras de conforto, o alívio inundando seu rosto de uma forma tão visceral que todos que assistiam prenderam a respiração. O salão de baile estava em um silêncio sepulcral. Todos os olhos estavam fixos na porta da cozinha. Beatriz, no palco, parecia uma estátua de gelo, seu plano espatifado. Vicente não se escondeu. Com Léo ainda soluçando baixinho em seu ombro, ele caminhou de volta para o centro do salão. Parou bem em frente ao palco, encarando a mãe, cujo rosto estava lívido. Em sua outra mão ele segurava a carta. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortou o silêncio como uma lâmina. Eu estava lendo um pouco sobre os valores da família, mãe, disse ele, o sarcasmo gotejando de cada palavra. Ele ergueu a carta. E sobre como você resolveu o problema de um neto inconveniente anos atrás. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Ele não se importou. Continuou, expondo a manipulação, a crueldade, a mentira que definira sua vida por 6 longos anos. Ele não se poupou. Admitiu sua própria covardia, sua fraqueza em ceder à chantagem dela. Então, ele se virou e seus olhos encontraram os de Alana, que o observava do outro lado do salão, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Com o filho seguro em seus braços, Vicente tomou a decisão que deveria ter tomado anos atrás. Sua voz soou clara e firme, um decreto irrevogável. Este menino, disse ele, ajeitando Léo em seu colo, Léo é meu filho. Um arquejo coletivo atravessou o salão.
Jéssica cambaleou para trás como se tivesse sido atingida. Vicente não parou. Seu olhar, cravado no de Alana, estava cheio de um arrependimento tão profundo e de um amor tão inegável que parecia preencher todo o espaço entre eles. E esta mulher, ele declarou, a voz embargada pela emoção, é a mulher que eu amo e de quem eu nunca jamais deveria ter desistido. A declaração de Vicente caiu sobre o salão de baile como uma bomba atômica, e o que se seguiu foi uma onda de choque silenciosa seguida pelo caos. A fachada de polidez da alta sociedade se espatifou. Sussurros se transformaram em murmúrios audíveis. Celulares foram erguidos discretamente para capturar o escândalo do ano, e os convidados começaram a se retirar em um êxodo apressado, ansiosos para disseminar a notícia. Em menos de 10 minutos, o salão grandioso estava quase vazio, restando apenas o eco da humilhação, os arranjos de flores caríssimos testemunhando o desastre. Beatriz, o rosto uma máscara de fúria e derrota, desceu do palco e, sem dirigir uma única palavra ao filho, caminhou a passos firmes para fora da mansão, desaparecendo na noite. Sua retirada não foi a de uma covarde, mas a de uma general que recua para planejar uma guerra maior. Jéssica, por outro lado, não teve o mesmo autocontrole. Sua realidade se desintegrou. Ela partiu para cima de Alana com um grito de ódio, mas Vicente a interceptou, segurando-a pelos braços. Acabou, Jéssica, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. A luta se esvaiu dela, sendo substituída por um choro histérico e patético. Ela também fugiu, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume caro e de seus sonhos destruídos. No silêncio que se instalou, Vicente, com Léo adormecido em seu ombro, finalmente olhou para Alana. Havia um oceano de dor, arrependimento e perguntas não ditas entre eles. O grande gesto havia sido feito, a verdade exposta, mas a realidade que os aguardava era um território desconhecido e assustador. O que acontece agora? Ela sussurrou, a voz frágil, a adrenalina começando a abandoná-la, deixando-a exausta. Agora, disse ele com uma gentileza que a surpreendeu, nós cuidamos dele. E depois, nós conversamos. Sem segredos, sem medo. Ele a guiou para uma das suítes de hóspedes, um santuário de luxo silencioso, longe do campo de batalha do salão principal. Fiquem aqui esta noite, por favor. É mais seguro. Dona Elvira apareceu na porta com um copo de leite morno para Léo e um chá de camomila para Alana. Ela não disse nada, mas seu olhar para os dois era de um alívio profundo, o olhar de quem vê a justiça, ainda que tardia, finalmente prevalecer. Aquele apoio silencioso deu a Alana a força de que precisava para aceitar e passar por aquela primeira noite. O dia seguinte foi o dia do acerto de contas. Vicente agiu com uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. A primeira a sentir o peso de suas ações foi Jéssica. Ela retornou à mansão pela manhã, os olhos inchados de chorar, mas com uma postura desafiadora, pronta para uma briga, para negociar os termos de sua permanência. Encontrou Vicente na biblioteca, mas ele não estava sozinho. Um homem de terno, seu advogado, estava ao seu lado. Sobre a mesa de mogno polido, um conjunto de documentos. O que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Os papéis do divórcio, respondeu Vicente com uma calma glacial. E uma cópia do nosso acordo pré-nupcial, que você deve se lembrar, foi bastante claro quanto à infidelidade e atos de crueldade. Sua armação contra Alana, testemunhada por toda a equipe, se enquadra perfeitamente. O rosto de Jéssica perdeu a cor. Você não pode... Vicente, nós construímos uma vida. Não, Jéssica, nós mantivemos um contrato, e ele acaba de ser quebrado por você. Você terá o que lhe é de direito pelo acordo, o que não é pouco, mas a fortuna da minha família, o status que você tanto prezava, isso acabou. Ela passou da súplica à raiva, proferindo insultos e ameaças, mas suas palavras não tinham mais poder. Eram apenas o som de um império pessoal ruindo. Horas depois, ela deixou a mansão pela última vez, não em seu sedã de luxo, mas em um táxi, levando consigo apenas suas roupas e a amarga lição de que o que ela mais amava não era o homem, mas o que ele representava. E agora, ela não tinha nenhum dos dois. A confrontação com sua mãe foi mais difícil. Beatriz não ligou.
Ela simplesmente apareceu na mansão à tarde, como se nada tivesse acontecido, esperando que a poeira tivesse baixado e que seu poder matriarcal se restabelecesse. Ela encontrou Vicente na porta de entrada. "Eu vim ver o meu neto", ela anunciou, a voz firme, sem qualquer sinal de remorso. Vicente não levantou a voz. Ele a olhou com uma tristeza profunda. "Você não tem um neto, mãe. Não ainda. Você tem o filho da mulher que você tentou destruir, o filho do homem que você manipulou." Beatriz recuou, chocada com a franqueza dele. "Como ousa? Tudo o que fiz foi para te proteger." "Não." Ele a interrompeu, a voz inabalável. "Tudo o que você fez foi para se proteger, para proteger seu legado, seu nome. Você nunca pensou em mim, ou na Alana, ou no Léo como pessoas. Nós éramos peças no seu tabuleiro." Ele respirou fundo, a decisão final pesando em suas palavras. "Você será bem-vinda nesta casa novamente quando entender o que fez. Quando o seu desejo de conhecer o Léo for maior do que o seu orgulho. Você só o conhecerá quando provar que a avó dele é uma pessoa melhor do que a minha mãe foi para mim. A porta estará aberta, mas você terá que merecer entrar." Ele fechou a porta suavemente, deixando Beatriz do lado de fora, sozinha com o eco de suas escolhas. Pela primeira vez na vida, ela não tinha o controle. A redenção, se viesse, teria que ser conquistada, não imposta. Quanto a Sandra, sua justiça foi rápida e discreta. Foi Dona Elvira quem a encontrou terminando de arrumar suas coisas. Entregou-lhe o pagamento final e olhou-a nos olhos. "O mundo dá muitas voltas, menina. Caráter é a única coisa que nos sustenta quando tudo o mais desaba. Você não terá referências desta casa. Considere isso uma lição e uma chance de começar de novo, da maneira certa." Sandra saiu pela porta dos fundos, sem o prestígio que cobiçava, desaparecendo da vida deles para sempre. Mas o final feliz para Alana e Vicente não foi instantâneo como nos contos de fadas. A verdade liberta, mas também deixa cicatrizes profundas. Vencida a guerra, eles precisavam agora aprender a viver na paz, e isso se provou o maior desafio. Vicente insistiu que Alana e Léo se mudassem para a mansão, mas ela recusou com uma firmeza que ele respeitou. Aquele lugar estava impregnado de memórias dolorosas. Em vez disso, ele alugou um apartamento espaçoso e ensolarado para ela, em um bairro tranquilo, insistindo que era o direito de Léo ter conforto e segurança, um argumento que ela, relutantemente, aceitou. A reconstrução da confiança foi um processo lento, feito de pequenos gestos, não de grandes declarações. Vicente entendeu que precisava provar com atitudes que havia mudado. Ele começou a reduzir drasticamente suas horas no escritório. Cancelou viagens de negócios internacionais. Seu novo emprego, sua nova prioridade, era aprender a ser pai. No começo, ele era desajeitado, quase cômico. Não sabia qual era o dinossauro favorito de Léo, o estegossauro, não conseguia montar o autorama sem olhar o manual 20 vezes e entrou em pânico na primeira vez que Léo teve um acesso de birra no supermercado. Mas ele não desistiu. Ele estava presente. Aparecia todos os dias depois do trabalho para levar Léo ao parque. Sentava no chão e brincava de carrinhos até seus joelhos doerem. Aprendeu a fazer o macarrão com queijo que o filho adorava e começou a ler histórias para ele antes de dormir, sua voz profunda e calma preenchendo o quarto do menino. E Léo, com a inocência e a capacidade de perdão das crianças, começou a chamá-lo de pai. Cada vez que ouvia essa palavra, o coração de Vicente se curava um pouco mais. Alana observava tudo com um coração cauteloso. Ela via o esforço dele, a dedicação genuína, e era impossível não se comover. Aos poucos, ela permitiu que seu próprio coração se curasse. Ela e Vicente começaram a conversar de verdade, não sobre o passado doloroso, mas sobre o futuro, sobre os sonhos de Léo, sobre os medos dela, sobre as esperanças dele. Eles redescobriram um ao outro, não como os jovens apaixonados que foram, mas como dois adultos que haviam sido moldados pela dor e pela vida. Ele a incentivou a voltar a estudar, a fazer um curso de design de interiores que ela sempre sonhara. Ele não queria ser seu salvador, queria ser seu parceiro. E foi nessa parceria, construída sobre o respeito mútuo e a paciência,
E o amor encontrou um terreno fértil para florescer novamente, 6 meses depois. O cenário não é mais a mansão fria e imponente, nem o pequeno apartamento. É uma casa, um lar. Uma casa com um grande jardim nos fundos, com um gramado verde e um balanço pendurado em uma árvore frondosa. Eles a escolheram juntos. É uma tarde de sábado, e o sol de fim de tarde pinta o céu com tons de laranja e rosa. Léo, agora com quase 6 anos, corre pela grama gargalhando enquanto Vicente, fingindo ser um monstro, o persegue em uma brincadeira barulhenta e feliz. Alana os observa da varanda, sentada em uma poltrona confortável com um livro no colo que ela não está lendo. Um sorriso sereno e genuíno ilumina seu rosto. A angústia, o medo, a solidão, tudo isso parecia pertencer a uma outra vida, a uma outra mulher. Vicente, ofegante, desiste da perseguição e se joga na grama ao lado do filho, ambos rindo até a barriga doer. Depois de um tempo, ele se levanta e caminha até a varanda, sentando-se no degrau aos pés de Alana. Ele pega a mão dela e a beija suavemente. "No que você está pensando?" Ele pergunta, a voz cheia de um carinho tranquilo. Ela olha para o jardim, para o filho deles brincando, para a vida que construíram. "Estou pensando que a felicidade não faz barulho", ela responde. "Ela é só paz." Ele se inclina e a beija. Um beijo que não tem nada da urgência desesperada do passado, nem da dor do reencontro. É um beijo de promessa, de parceria, de um amor que foi ao inferno e voltou, mais forte e mais verdadeiro. Eles não são mais peças de um drama, nem personagens de uma história de sofrimento. São uma família de verdade, unida não por um laço de sangue que foi negado, mas por uma escolha, a escolha diária de perdoar, de confiar e de amar. E no jardim, sob o céu que se despedia do dia, o som mais alto era o da risada de uma criança, a promessa de todos os amanhãs que eles teriam juntos. E assim termina a história de Alana e Vicente, um amor que precisou superar o tempo, o orgulho e as armadilhas do passado, para finalmente encontrar a paz. E aí, gostou? Se essa trama sobre perdão e segundas chances te prendeu, e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.